Ana estava em pé na janela de seu apartamento no terceiro andar, observando a tranquila rua de um pequeno bairro na zona sul de São Paulo. A noite de outubro tingia as casas com suaves tons dourados, e tudo ao redor respirava aquela calma típica do interior, a qual ela já estava acostumada. Sua vida fluía de maneira regular e previsível. O café da manhã na varanda, as idas à feira às terças-feiras, os encontros com as amigas às quintas. Seus filhos adultos levavam suas vidas, visitando-a raramente, e Ana havia aprendido a encontrar prazer no silêncio e na solidão. Com pouco mais de 50 anos, o espelho não a assustava com seu reflexo. Seus cabelos escuros, que ela cuidadosamente arrumava todas as manhãs, emolduravam seu rosto de traços delicados. Quando sua filha, Camila, ligou uma semana atrás para dizer que viria com o noivo, Ana sentiu uma estranha apreensão. Imaginou mais um jovem desajeitado, inseguro, daqueles que estão sempre grudados no celular e não sabem o que fazer com as mãos. Camila era sua filha mais nova, acabará de completar 24 anos, e todos os seus namorados anteriores tinham sido, para dizer o mínimo, pouco impressionantes. Para o jantar, Ana preparou tudo que Camila adorava desde a infância: pastéis de batata, salada de frango com nozes e uma torta de maçã seguindo a receita da avó. Ela até vestiu seu vestido azul escuro favorito, que realçava sua figura, mas ainda assim era sóbrio e apropriado para conhecer o futuro genro. O toque na campainha soou pontualmente às 19 horas. Ana abriu a porta e congelou por um instante. Diante dela estava a radiante Camila, acompanhada de um homem que não se encaixava em sua imagem do noivo da filha. Lucas era alto, quase 1,90 m, com ombros largos e um corpo robusto. Parecia ter pouco menos de 30 anos. Seus cabelos curtos e escuros, a barba bem aparada e o olhar direto de seus olhos cinza-azuis transmitiam uma confiança tranquila, mas sem arrogância. "Mãe, esse é o Lucas!" exclamou Camila, abraçando a mãe. "Lucas, esta é minha mãe." "Muito prazer, Ana." Ele hesitou por um momento, claramente sem saber como se dirigir a ela. "Pode me chamar de Ana", sorriu ela, permitindo que entrassem. "Fiquem à vontade", disse Ana, enquanto Camila se apressava a tirar o casaco e falava animadamente sobre a viagem. Ana observava Lucas de relance. Ele se descalçava, colocando os sapatos cuidadosamente ao lado da parede. Uma sensação estranha percorreu seu interior, mas ela rapidamente se corrigiu. "Que bobagem", pensou. À mesa, Camila não parava de falar. Ela contava como se conheceram, seus planos juntos e que Lucas estava no ramo da construção civil, onde tudo ia muito bem. Lucas a escutava com um leve sorriso, intercalando comentários curtos e respondendo às perguntas de Ana de forma calma e detalhada. Sua voz era baixa, mas profunda e agradável. Ana o observava por cima da taça de vinho e notou que de vez em quando, ele mexia em um bracelete de couro no pulso. Um movimento sutil, quase imperceptível. Isso revelava o nervosismo que ele tentava esconder sob uma máscara de tranquilidade. Interessante. Então ele não era tão seguro quanto parecia. "Vou ao banheiro por um minuto", anunciou Camila, levantando-se da mesa. "Mãe, você pode mostrar ao Lucas os álbuns de fotos? Temos algumas fotos engraçadas da minha infância." "Camila, não precisa", começou Ana, mas a filha já havia desaparecido pelo corredor. Ana sorriu e se recostou na cadeira. Entre eles, um silêncio pairou, mas não era tenso e sim expectante. Lucas levantou os olhos para ela, e Ana viu algo que fez seu coração acelerar um pouco. Ele a olhava não como a futura sogra, não como a mãe de sua noiva. Ele a olhava como um homem olha para uma mulher. "Você não é covarde, é?" perguntou ela, surpreendendo-se com sua própria audácia. Sua voz soou desafiadora, quase sarcástica. Lucas não desviou o olhar. Ele lentamente colocou o copo sobre a mesa e se inclinou ligeiramente para a frente. "Não sou", respondeu ele com firmeza, e em seus olhos cinzentos brilhou uma centelha que não era de agressão, mas de algo mais complexo. Ana sentiu um leve arrepio percorrer sua espinha. Ela compreendia que algo estranho estava acontecendo, algo que ultrapassava o comum em um encontro com o futuro genro. Entre eles surgiu aquela tensão invisível que só aparece entre um homem e uma mulher. Ana observava Lucas com um misto de curiosidade e apreensão.
O jeito como ele a olhava, como se estivesse tentando decifrar um enigma, a fazia sentir algo que não experimentava há muito tempo. Quantos anos você tem, Lucas? Perguntou ela, suavizando a voz. 29, quase 30. Não é muito jovem para se casar com uma garota? Ele respondeu com um leve sorriso. A Camila não é uma garota. Ela é inteligente e independente. Sabe o que quer. E você sabe? Ele continuou a mexer no bracelete de couro em seu pulso, mas não desviou o olhar dela. Sim, eu sei, disse Ana, sentindo um frio na barriga. Nesse momento, Camila voltou, e a atmosfera que antes estava carregada de tensão mudou instantaneamente. Ana se levantou e começou a recolher os pratos. Querem um pouco de chá com bolo? Ofereceu, tentando manter a conversa leve. O diálogo fluiu para assuntos mais triviais, como o clima e os planos para o fim de semana, além das reformas que Lucas estava fazendo em seu apartamento. No entanto, Ana sentia que algo havia mudado. Ela percebia os olhares de Lucas breves, mas intensos, e notava como ele reagia a cada movimento seu, a cada risada. Havia uma conexão ali que ela não conseguia ignorar. Quando chegou a hora de se despedirem, Lucas se aproximou dela. Ele estendeu a mão, e Ana colocou a sua na dele, sentindo a firmeza de seu aperto. Era um toque caloroso, que fez um arrepio percorrer seu corpo. Obrigado pela noite, Ana, disse ele, olhando-a nos olhos. Havia uma sinceridade em sua voz que a deixou sem palavras. Ana apenas assentiu, incapaz de confiar em sua própria voz. Após fecharem a porta, Ana se encostou na parede do corredor, fechando os olhos por um momento. Seu coração batia rápido e suas mãos estavam ligeiramente úmidas. Sentia-se como uma adolescente tomada por um nervosismo que não conseguia explicar. Ela se dirigiu ao espelho e observou seu reflexo. As bochechas estavam levemente coradas e seus olhos brilhavam. O que está acontecendo comigo? Pensou, sem encontrar resposta. Aquela noite havia despertado sentimentos que ela acreditava estarem adormecidos. O desejo de ser notada, a emoção de receber a atenção de um homem, a doce expectativa que vem com a sensação de ser desejada. Ana se sentia viva, não apenas como mãe ou avó, mas como mulher. Naquela noite, ela foi até a cozinha, serviu-se de mais vinho e se sentou à janela, observando a rua escura. Sabia que em algum lugar, sua filha estava no carro com Lucas, seu noivo, futuro genro. Mas Ana também percebia pela intensidade do olhar dele, que ele não estava apenas focado em Camila. Havia algo mais, algo que a intrigava e a atraía ao mesmo tempo. Passaram-se 1 ano e meio desde aquele primeiro encontro. Ana começou a visitá-los regularmente. No início, era uma vez por mês, mas logo as visitas tornaram-se mais frequentes. Ela conhecia o trajeto de trem de São Paulo a Campinas de cor, incluindo os horários e até os nomes dos funcionários. Camila sempre recebia sua mãe com alegria. A jovem família precisava de ajuda, especialmente após o nascimento do primeiro filho e depois do segundo. As crianças, um menino e uma menina, transformaram o amplo apartamento em um caos constante de brinquedos, choros e noites sem dormir. A rotina estava sugando a energia do casal como um poço sem fundo. Lucas saía de casa cedo e voltava tarde, exausto, com os olhos vermelhos e os ombros caídos. Camila, presa em casa com os filhos, não o recebia com beijos, mas com reclamações. Os fraldas acabaram, a máquina de lavar quebrou, o mais velho não dorme à noite. A magia do romance parecia ter desaparecido entre mamadeiras e montanhas de roupas não passadas. Ana observava tudo isso. Via a fadiga se acumulando no rosto de Lucas, como ele se sentava à mesa da cozinha tarde da noite, com a cabeça baixa, olhando para uma xícara de chá frio. Ela notou que Camila havia deixado de ouvi-lo. Sua filha se tornará uma mãe ocupada, que via o marido mais como um ajudante nas tarefas do que como um parceiro amado. Pequenas brigas surgiam por motivos triviais: o pão esquecido, o lixo não levado, as roupas das crianças mal dobradas. Gradualmente, Ana se tornou mais do que apenas uma avó ou sogra. Ela se transformou em um refúgio. Camila começou a desabafar com ela sobre o cansaço, sobre como Lucas não ajudava o suficiente, não ganhava o bastante, não prestava atenção na família. E Lucas, por sua vez, começou a se abrir com Ana.
No início, eram apenas frases curtas entre uma tarefa e outra, mas logo as conversas se tornaram mais profundas. Ana ouvia sem julgamentos, sem interromper, sem dar conselhos, apenas estava ali. Ela o compreendia, e essa compreensão os unia de uma maneira invisível. Ana percebeu que começou a esperar ansiosamente por essas visitas. Preparava-se para elas como se fossem encontros especiais, revivendo a expectativa que não sentia há anos. Ana passava os dias organizando o guarda-roupa, escolhendo roupas que realçavam sua figura, em vez de optar por peças práticas. Ela comprou novos perfumes, leves e com um toque floral, que não eram invasivos, mas deixavam uma lembrança marcante no ar. Vestia vestidos de casa feitos de tecidos macios ou um robe de seda em um profundo tom esmeralda, que escorregava levemente de seus ombros quando ela se inclinava ou se virava. Ana não admitia para si mesma que fazia isso por causa de Lucas. Ela apenas queria se sentir bem consigo mesma, e isso era suficiente. Uma noite, quando as crianças já estavam dormindo após um longo dia, Ana e Lucas se encontraram na cozinha. Era o final de outubro, e a chuva caía suavemente do lado de fora, com as gotas batendo ritmadamente na janela. Lucas estava sentado à mesa, reclinado na cadeira, massageando a têmpora, claramente com dor de cabeça. Ana, em silêncio, colocou um copo de água e um comprimido à sua frente. Obrigado, ele murmurou, exausto. De nada, respondeu ela, sentando-se à sua frente e envolvendo as mãos em uma xícara de chá quente. Seu olhar se deteve nas mãos dele, fortes e calejadas, que construíam casas, carregavam pesos e consertavam coisas quebradas. Você tem mãos confiáveis. Está indo muito bem, disse Ana suavemente. Você dá conta de tudo. Lucas levantou os olhos, e seus olhares se encontraram. Ele ficou surpreso com a sinceridade dela, mas seu olhar escureceu de uma maneira que fez o coração de Ana acelerar. Ele entendeu o que ela queria dizer. Não é sobre o trabalho ou os concertos. Estou tentando, ele respondeu, a voz rouca. Eu vejo, ela disse, e a pausa entre eles se estendeu. A chuva aumentou do lado de fora. Em algum lugar na casa, uma criança chorou, mas logo se acalmou. Ana não desviou o olhar, e Lucas também não. Entre eles, surgiu uma tensão palpável, uma conexão que não poderia ser rompida por um simples gesto ou palavra. A partir daquela noite, uma nova dinâmica começou a se desenrolar. Era um jogo perigoso e emocionante, cheio de insinuações. Toques acidentais se tornaram comuns. A mão de Ana roçava o ombro dele ao passar, e os dedos dele tocavam a palma dela ao passar um prato. Olhares prolongados se cruzavam à mesa, especialmente quando Camila se virava para cuidar das crianças. Comentários com duplo sentido eram trocados, que podiam ser interpretados de diversas maneiras. Ana poderia dizer algo como: Lucas, você sempre parece tão atraente quando volta do trabalho. E isso soava inocente, mas o rosto dele se tornava rubro. Ou suas mãos são tão fortes, você deve conseguir fazer qualquer coisa. Ele se perdia, sem saber onde olhar, mas não recuava. Respondia com cautela, testando os limites, mas a cada vez se tornava mais ousado. Ana sentia um poder sobre ele que a intoxicava. Ela era mais velha, mais experiente. Sabia como jogar aquele jogo. Via como ele lutava consigo mesmo, tentando permanecer fiel e correto, mas seu olhar revelava tudo. Quando ela se inclinava para ajustar uma almofada no sofá e o robe se abria levemente, mostrando um pouco de sua pele, Ana sabia que Lucas estava a observando. Sentia seu olhar como um toque, e essa emoção, esse jogo secreto, lhe dava uma sensação de que ainda era desejada, ainda capaz de fazer um homem perder a cabeça. Certa vez, em um sábado, Lucas estava reformando o banheiro, trocando uma torneira que já não funcionava há tempos. Camila levou as crianças para o parque, e Ana ficou em casa, supostamente preparando o almoço. Ela ouvia os murmúrios dele enquanto ele lutava com a tarefa, resmungando quando algo não dava certo. Ana trouxe as ferramentas que ele pediu e se posicionou ao lado dele, observando seu trabalho. O espaço do banheiro era apertado, e eles estavam muito próximos. Ana estendeu a mão para lhe passar uma chave, e seus dedos se tocaram. Não foi apenas um contato, foi uma faísca. Lucas hesitou, segurando a mão dela um pouco mais do que o necessário.
O polegar dele deslizava lentamente pelo pulso dela, onde a pele era mais fina e sensível. A tensão entre eles tornou-se quase palpável, como se o ar estivesse carregado. Está tudo bem, Lucas sussurrou Ana, liberando lentamente a mão e sorrindo com um sorriso que dizia mais do que 1000 palavras. Ele assentiu, incapaz de pronunciar qualquer som, e voltou ao trabalho, mas suas mãos tremiam levemente. Ana saiu do banheiro, mas seu coração batia como se tivesse corrido uma maratona. Ela se encostou na parede do corredor, fechou os olhos e exalou lentamente. Era loucura. Era perigoso. Era errado, mas, meu Deus, como era intenso. O segredo deles crescia, alimentado por um desejo proibido que ninguém, além deles dois, parecia notar. Lucas não sabia se deveria se afastar ou se aproximar mais de Ana. O que começou como um jogo de olhares e sorrisos discretos agora se tornava uma tensão palpável. Ele não queria fugir, mas a ideia de se entregar a esse sentimento o deixava apreensivo. No entanto, em um momento de coragem, ele deu um passo à frente e a puxou para perto, como se quisesse se libertar de todas as amarras que o prendiam. O toque entre eles era eletrizante, e o tempo parecia ter parado. Naquela noite não havia mais nada além deles dois. Não havia preocupações sobre o que poderia acontecer no dia seguinte, ou sobre a vida que levavam. Apenas a conexão intensa que os unia. Na manhã seguinte, a luz cinza do dia entrava pelas janelas, acompanhada pelo som da chuva que caía lá fora. Ana acordou primeiro, observando o rosto de Lucas enquanto ele dormia. Seus traços relaxados e os cabelos bagunçados o faziam parecer mais jovem, quase como um garoto. O que ela havia feito? Um misto de alívio e confusão a invadia. Os meses de tensão haviam chegado ao fim, e a realidade de seu desejo agora se tornava inegável. Lucas acordou, seus olhos se encontraram com os dela, e a expressão em seu rosto refletia a mesma confusão. Ana, começou ele, mas ela rapidamente colocou um dedo em seus lábios. Não agora, sussurrou com um olhar que pedia silêncio. Ele se vestiu e em uma hora estava saindo, murmurando algo sobre compromissos inadiáveis. Ambos sabiam que era uma mentira. Ele não podia ficar ali, não podia encará-la sob a luz do dia. Ana o acompanhou até a porta, e eles trocaram um breve aceno antes que ele desaparecesse. Mas aquilo não era o fim. A conexão que antes era um jogo agora exigia mais. Quando Ana visitava São Paulo, seus encontros se tornavam cada vez mais furtivos, aproveitando os momentos em que a esposa dele, Kátia, estava ocupada com as crianças. Pequenos toques sob a mesa durante os jantares em família, olhares cúmplices nos corredores, e breves encontros na cozinha quando Kátia estava no banheiro. Kátia começou a notar as pequenas estranhezas. Por que Ana estava sempre por perto? E por que Lucas parecia tão distraído? As perguntas começaram a surgir, e uma noite, durante o jantar, Kátia perguntou diretamente: Mãe, está tudo bem entre você e o Lucas? Vocês estão se comportando de forma estranha. Ana sentiu o sangue escorrer de seu rosto, enquanto Lucas congelou com o garfo a meio caminho da boca. O que você está dizendo, filha? Ana forçou um sorriso. Está tudo ótimo. É só que você está prestando atenção demais, respondeu, tentando desviar a conversa. Mas a tensão crescia a cada dia, e Ana sabia que estava chegando ao fim. Certa noite, enquanto Kátia colocava as crianças para dormir, Ana chamou Lucas para o balcão. Ele saiu, fechando a porta atrás de si, e ficou ao seu lado, sem olhar para ela. A cidade abaixo brilhava com suas luzes, e o vento frio de outubro bagunçava seus cabelos. Isso precisa acabar, disse Ana, com a voz baixa, mas firme. Lucas ficou em silêncio por um longo tempo, até que finalmente assentiu, ainda sem olhar para ela. Eu sei que preciso ir embora, parar de vir com tanta frequência. Você precisa se concentrar na Kátia, nas crianças, ser o marido que deveria ser, disse Ana, sentindo o peso da realidade. Lucas se virou para ela, e os olhos dele estavam cheios de lágrimas. Eu não consigo te esquecer, Ana. Tentei, mas não consigo, confessou ele. A voz dela falhou. Não temos escolha. Ele se aproximou e a abraçou com força, como se quisesse gravar aquele momento em sua memória. Ana ficou sozinha no balcão, uma lágrima escorrendo por seu rosto seguida de outra. Ela olhou para as luzes da cidade e percebeu que havia perdido o homem que amava.
No dia seguinte, ela partiu, alegando compromissos urgentes. Kátia a despediu sem suspeitar de nada, abraçando-a e pedindo que voltasse em breve. Ana sentiu sorrindo, mas sabia que não voltaria. Não tão cedo, talvez nunca mais. Ela retornou para seu apartamento em uma pequena cidade no interior de São Paulo. A vida seguiu seu curso tranquila e previsível, mas agora havia uma fissura em seu coração que não poderia ser curada. Às vezes, nas noites silenciosas, ela se sentava à janela com um copo de vinho, lembrando-se do olhar de Lucas, e se perguntava se algum dia conseguiria esquecer aquele amor proibido. Ana observava as luzes da cidade de São Paulo, enquanto o vento frio de outubro bagunçava seus cabelos. O barulho do trânsito e as vozes distantes se misturavam em uma sinfonia urbana, mas naquele momento, tudo que ela conseguia ouvir era o silêncio pesado entre ela e Lucas. Ele estava ao seu lado, a expressão distante, como se estivesse lutando contra uma tempestade interna. Isso precisa acabar, disse Ana, a voz firme, mas com um tremor que denunciava sua fragilidade. Lucas permaneceu em silêncio, olhando para o horizonte, até que finalmente assentiu, sem desviar o olhar da cidade iluminada. Eu sei que preciso ir embora, parar de vir com tanta frequência. Você precisa se concentrar na Kátia, nas crianças, ser o marido que deveria ser, continuou Ana, sentindo o peso da realidade esmagá-la. A menção de Kátia fez Lucas estremecer, e ele finalmente se virou para ela, os olhos cheios de lágrimas que ameaçavam transbordar. Eu não consigo te esquecer, Ana. Tentei, mas não consigo, confessou ele, a voz embargada. Ana sentiu seu coração se apertar. Era uma verdade que ela também conhecia, mas que não podia aceitar. Não temos escolha, respondeu ela, a voz falhando. Ele se aproximou e a abraçou com força, como se quisesse gravar aquele momento em sua memória. O calor do corpo dele a envolveu, e Ana se deixou levar, fechando os olhos por um instante, tentando memorizar o cheiro dele, a sensação de segurança que sempre sentirá em seus braços. Quando se afastaram, Ana notou uma lágrima escorrendo pelo rosto dele, e isso a fez sentir uma dor aguda no peito. Ela olhou para as luzes da cidade, percebendo que estava perdendo o homem que amava, e a ideia a devastou. No dia seguinte, com o coração pesado, ela partiu, alegando compromissos urgentes. Kátia a despediu com um sorriso ingênuo, abraçando-a e pedindo que voltasse em breve. Ana sentiu, tentando sorrir, mas a verdade era que ela sabia que não voltaria. Não tão cedo, talvez nunca mais. As semanas se passaram, e Ana tentou se distrair com o trabalho e as tarefas do dia a dia. Mas sempre que o sol se punha, a solidão a envolvia como um manto pesado. As conversas com os amigos pareciam superficiais, e a rotina se tornava um eco do que havia perdido. Certa noite, enquanto observava as estrelas, uma mensagem de Lucas apareceu em seu celular. O coração dela disparou ao ver o nome dele na tela. Hesitou por um momento, mas a curiosidade e a saudade foram mais fortes. Oi, Ana. Só queria saber como você está, dizia a mensagem. As palavras simples a atingiram como um raio, e ela sentiu uma onda de emoções. Estou bem, e você? Respondeu, tentando manter a conversa leve. Mas a verdade era que ela não estava bem. A saudade era um peso constante em seu peito, e a ideia de que ele também sentia sua falta a fez sorrir, mesmo que por um breve momento. Sentindo sua falta, Lucas respondeu quase imediatamente. O coração de Ana disparou novamente. As palavras dele eram como um bálsamo e uma tortura ao mesmo tempo. Eu também sinto sua falta, ela digitou, hesitando antes de enviar. O que estava fazendo? Era um caminho perigoso, mas a conexão entre eles era inegável. Podemos nos encontrar? Só para conversar? Ele sugeriu. Ana mordeu o lábio, pensando nas consequências. Mas a ideia de vê-lo novamente a atraía como um imã. Talvez, respondeu, sem saber se estava pronta para enfrentar a tempestade de sentimentos que isso poderia trazer. Os dias se arrastaram, e a expectativa crescia. Ana se pegou pensando em como seria vê-lo novamente, a forma como seu sorriso iluminava o ambiente e como seus olhos pareciam entender sua alma. Finalmente ela decidiu que precisava de respostas. O encontro foi marcado para um café em um lugar discreto, longe dos olhares curiosos. Quando Ana entrou no café, seu coração batia acelerado.
O aroma do café fresco e o som suave da música de fundo criavam uma atmosfera acolhedora, mas a ansiedade a consumia. Lucas já estava lá, sentado em uma mesa no canto, com um olhar nervoso. Quando seus olhos se encontraram, um misto de alegria e medo a envolveu. Ele se levantou, e o sorriso que surgiu em seu rosto fez o coração dela acelerar ainda mais. Oi, disse ele com um tom suave, como se estivesse tentando quebrar o gelo entre eles. Oi, respondeu Ana, tentando manter a compostura. Eles se sentaram, e a conversa fluiu naturalmente, como se o tempo e a distância nunca tivessem existido. Como você tem estado? Perguntou Lucas, observando-a atentamente. Trabalhando muito. E você? Ana respondeu, tentando desviar o olhar do dele, mas era impossível. Eu tenho tentado seguir em frente, mas é difícil, ele confessou, a sinceridade em sua voz fazendo o peito dela apertar. Eu sei, disse Ana, a voz quase um sussurro. O silêncio se instalou entre eles, carregado de significados não ditos. Eu não quero que isso acabe, Lucas finalmente disse, quebrando o silêncio. Ana sentiu um frio na barriga. O que isso significava para eles? Eu também não quero, respondeu ela, a verdade escapando de seus lábios antes que pudesse pensar. As palavras pairaram no ar, e a tensão entre eles cresceu. O café ao redor parecia desaparecer, e tudo o que importava era aquele momento, aquela conexão. Podemos tentar de novo? Lucas perguntou, a esperança em seus olhos. Ana hesitou, sabendo que o caminho à frente seria complicado, mas a ideia de deixar tudo para trás parecia impossível. Eu não sei, Lucas. É complicado, disse ela, a voz trêmula. Eu sei, mas precisamos ser honestos um com o outro, ele insistiu, a determinação em seu olhar. Ana respirou fundo, sentindo a gravidade da situação. O amor que sentia por ele era inegável, mas as consequências poderiam ser devastadoras. Vamos dar um passo de cada vez, ela finalmente disse, e Lucas sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto. Isso é tudo que eu peço, respondeu ele, e naquele momento, Ana sentiu que talvez, apenas talvez,